Olá, turma do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. Bem-vindos a mais uma webaula da disciplina de Gestão de Sistemas de Informação. Eu sou o professor Elton e vamos agora trabalhar mais alguns assuntos. Na webaula de hoje, intitulada Estratégias de Utilização de Sistemas de Informação, nós vamos abordar a infraestrutura necessária de tecnologia de informação para comportar sistemas de informação dentro das organizações. Nós também vamos verificar a infraestrutura de dados, ou seja, como que os dados ficam armazenados, como que nós podemos organizá-los, os processos de armazenamento desses dados, tendo em mente que a utilização pelos sistemas de informação deve ocorrer em prol do administrador, do gestor, E, finalmente, nós vamos ver o processo de planejamento estratégico de TI, englobando também os sistemas de informação. Para que uma empresa possa se beneficiar do uso de sistemas de informação, é necessário que ela providencie uma infraestrutura básica, de tecnologia de informação que vai então comportar esses sistemas. Essa infraestrutura ela é composta inicialmente por hardware, software e telecomunicação. Onde o hardware vai envolver todo o conjunto de equipamentos necessários, aos sistemas de informação da organização, tais como servidor, as estações de trabalho, os desktops onde os colaboradores irão trabalhar, notebooks onde forças de vendas externas, por exemplo, podem acessar esse tipo de dispositivo lançando pedidos, ou até dispositivos mais evoluídos como smartphones, que possam permitir consultas de estoques e outras informações importantes presentes nos sistemas de informação. Temos também o software, que o próprio sistema de informação é um software, e além de todo o conjunto de demais softwares necessários, como, por exemplo, sistemas gerenciadores de banco de dados, os sistemas operacionais dos vários computadores, sistemas que vão ajudar na gestão da infraestrutura de TI, como sistemas que fazem o monitoramento dos equipamentos, o monitoramento das redes. Então há um grande conjunto de softwares. Por exemplo, Offices, contendo editores de texto, contendo planilhas eletrônicas. Então tem ali todo um conjunto necessário para manter, coletar e manter e disseminar a informação dentro da empresa. E também temos as telecomunicações. Na atualidade, os sistemas de informação, eles distribuem a informação para toda a organização, para todos os colaboradores. Eles permitem que os clientes acessem informações da empresa, como também disponibilizam informações da empresa para os fornecedores, ou ainda permite que fornecedores enviem as suas informações para a empresa. Então, as telecomunicações são o que promove, o que permite toda essa integração, e nós já vimos isso em mais detalhes em outras webaulas. Na nossa webaula de hoje, é introduzido o conceito da virtualização. Este conceito ele tem ajudado muitas empresas a manter uma estrutura, uma infraestrutura de TI mais adequada à realidade dos seus negócios. Então, numa infraestrutura tradicional, supondo que eu necessite de vários servidores, por exemplo, eu tenho um servidor que trabalharia com o sistema operacional Windows Server e outro servidor que trabalharia com o sistema operacional Linux, por requisito das aplicações que eu preciso executar nesses servidores. Em um ambiente tradicional, devido a essa exigência de dois sistemas operacionais diferentes, a empresa estaria obrigada a utilizar, então, dois hardwares separados, ou seja, eu teria fisicamente na empresa os dois servidores.
Com o advento da virtualização, isso já não é mais um empecilho. Eu posso, em um único equipamento, virtualizar dentro desse equipamento duas instalações diferentes de sistemas operacionais. Então, fisicamente eu tenho um único servidor, mas esse servidor tem instalado, junto com os seus sistemas, né, os produtos que permitam a virtualização, que vão, de uma maneira lógica, ou seja, virtualmente, existirão outros dois servidores dentro desse servidor físico. O servidor físico nós chamamos de hospedeiro, e os equipamentos que são virtualizados dentro dele nós chamamos de equipamentos virtuais ou simplesmente máquinas virtuais. E cada máquina virtual pode ter um sistema operacional diferente, independente do sistema operacional do hospedeiro. Então nós temos toda essa flexibilidade. Ainda, quando nós trabalhamos com a virtualização, também é possível que seja, por exemplo, facilitado, né? Isso também resolve questões, por exemplo, de distribuição de memória e de armazenamento de espaço em disco, né? Memória de processamento e memória de armazenamento. Em que sentido? Num determinado momento eu tenho um servidor que precisa de mais memória do que o outro, considerando aquele cenário que eu tenho dois equipamentos. Bom, num mundo sem virtualização, se eu fosse retirar memória de um equipamento e colocar em outro equipamento, além de toda a dificuldade de compatibilidade, né, de questões de memória, de às vezes até fabricantes, de um aceitar a memória do outro, né, além de vencer essa barreira, ainda teríamos o momento que eu teria que desligar dois servidores, que é uma tarefa complicada, né, para poder retirar a memória de um e instalar a memória no outro. Bom, em um cenário de virtualização, eu tenho dois equipamentos, um tem uma quantidade X de memória, o outro tem uma quantidade inferior, vamos supor, mas são equipamentos virtuais, ou seja, essa memória fisicamente pertence ao hospedeiro. Então nós podemos simplesmente realocar a memória de um servidor para o outro servidor, sem se preocupar, né, com essas questões de compatibilidade, porque a memória ela também é um recurso que é compartilhado, ou seja, eu consigo passar de um servidor para o outro. Então, a virtualização ela também vem de encontro, vem socorrer essas questões, né, de expansão do hardware. Né? E a própria ampliação. Quando existem ambientes virtualizados que quando eu quero mais a capacidade de processamento, mais capacidade de armazenamento, basta eu adicionar mais hardware ao equipamento hospedeiro, né? Ou um conjunto de equipamentos hospedeiros, né? E esse hardware que eu então estou adicionando a esse conjunto de hospedeiros, ele pode facilmente ser redistribuído entre os equipamentos virtualizados, entre as máquinas virtuais, conforme a necessidade da organização, conforme a necessidade da empresa. Então a virtualização ela abre uma possibilidade bem ampla para o ambiente empresarial e, inclusive, além da virtualização feita dentro do próprio ambiente, ou seja, eu monto essa infraestrutura virtual dentro da minha empresa, existe também a possibilidade dessa virtualização ocorrer fora do ambiente empresarial. Eu contrato, né? Então eu contrato uma empresa, uma empresa especializada em me vender equipamentos virtualizados e eu monto ali naquela empresa, eu instalo naquela empresa o meu servidor e consumo então os recursos dessa empresa. Nessa situação em especial, nós temos alguns cuidados, né? Onde o equipamento virtual está fora da minha empresa, ou seja, eu contratei uma área, né? Um ambiente virtual. Nós também chamamos que nós contratamos uma nuvem, né? Essa é uma expressão muito comum, né? Então, aonde está o seu equipamento? Está na nuvem, quer dizer que ele foi contratado dessa empresa virtual. Nesse caso, os cuidados que nós temos que tomar, num primeiro momento, são cuidados ligados à segurança. Ou seja,
Quando eu tenho equipamento dentro do meu ambiente, eu me asseguro, né, eu garanto de que a segurança está sendo implementada. Quando este equipamento está instalado num ambiente de terceiro, eu preciso me certificar de que esse terceiro tomará os devidos cuidados, né? Seguirá as normas de segurança, garantindo, né, o princípio básico da segurança de funcionamento do equipamento, ou seja, a disponibilidade sempre que necessário, a integridade dos dados e a confidencialidade para os dados que são sensíveis. Esse é uma primeira dificuldade, né? Um primeiro problema a ser superado. O segundo problema a ser superado, ele está ligado com questões do acesso a esse ambiente que está na nuvem, esse servidor que está na nuvem. Para que eu consiga acessá-lo, eu preciso então de conexão com a internet. Então, eu passo a ter uma preocupação de ter links de internet com capacidade de processamento de dados, né, de largura de banda para envio e recepção de dados, suficiente para que eu possa acessar esse servidor sem gargalos, né, sem lentidão nesse acesso, né, e também links confiáveis, porque se eu fico sem o link de conexão na minha empresa, eu perco a conexão com o meu servidor. Então, há necessidade de ter, por exemplo, links reservas, né, links de backup para situações como essa. Então, esses passam a ser alguns desafios quando eu terceirizo, né, esse ambiente virtualizado, ou seja, utilizo a computação na nuvem. Quando falamos da infraestrutura de dados, a nossa preocupação está diretamente ligada em definir, em organizar como que os dados das nossas várias áreas funcionais, ou seja, os vários departamentos que nós temos na empresa, como que esses dados serão organizados, né, no ambiente de tecnologia da informação. Então, num primeiro momento, a forma mais clássica de se trabalhar com isso é ter um banco de dados centralizado que vai receber, então, os dados das várias áreas funcionais, dos vários sistemas que nós temos na organização. Então, cada sistema da empresa coletará os dados dos clientes, os dados das vendas, os dados dos produtos, os dados dos colaboradores, né? E esses dados serão armazenados em um banco de dados que contém as várias informações, né? Que vai prestar informações para os vários sistemas de informação conforme cada área funcional. Pode existir ainda um modelo onde o banco de dados é distribuído. Nesse cenário, nós temos várias unidades empresariais, cada unidade geograficamente distantes, né? E cada unidade possui o seu banco de dados que contém informações dos vários departamentos, das várias áreas funcionais, e estes servidores que estão dispersos em várias regiões geográficas distintas estão interconectados a um servidor central, a um banco de dados central, e essas informações então fluem dos vários terminais, dos vários departamentos, das várias filiais, né, para primeiro o servidor que está na própria filial e a partir deste servidor para o servidor central que agrega todas as informações da empresa. E sempre que for necessário realizar por exemplo, um relatório que existe a análise de informações de toda a empresa, isso pode ser feito a partir do servidor central. E as informações, quando eu estou numa filial e desejo informações apenas do contexto da minha filial, os terminais acessam o servidor localizado ali, né, na rede da própria filial. Então, este é um modelo onde cada filial tem as suas informações ali próximas, né, dentro da sua própria infraestrutura, mas ao mesmo tempo essas informações estão disseminadas, distribuídas no servidor central, que permite a diretoria, a gerência geral da empresa manter
todo o controle, né, da empresa do que está acontecendo em cada uma de suas unidades. Evoluindo ainda esse modelo de armazenamento de dados, nós podemos pensar também no uso, né, do Data Warehouse. O Data Warehouse ele já consiste na junção de vários bancos de dados independentes, né? Então nós temos, por exemplo, os sistemas empresariais, nós temos sistemas, interconexão com sistemas externos, nós temos informações, por exemplo, que podem vir de fornecedores, nós temos ainda bancos de dados com conhecimento acerca de áreas de negócio, como banco de dados de finanças, específico de informações históricas de finanças, específico de informações históricas de marketing. E o conjunto desses vários bancos de dados, então, ele é unificado num banco de dados conhecido como Data Warehouse, e esse banco de dados ele também promove o ajuste dos dados, facilitando a análise desses dados. Então, quando o gestor deseja fazer cruzamento de informações, eu quero cruzar dados de finança com dados de marketing, né? Saber determinada campanha que eu realizei, o quanto que ela me retornou de lucratividade. Num primeiro momento são sistemas independentes, mas quando eu cruzo tudo isso em um Data Warehouse, eu consigo então construir cenários onde eu faço essas análises, eu consigo verificar, né, se de fato aquela campanha de marketing realizada produziu no final das contas um incremento da lucratividade da empresa ou não. E esses vários, então, essa interconexão desses vários bancos de dados permite a criação de vários cenários de análises que permite, então, para o gestor da organização fazer várias simulações, verificar o que determinadas ações, né, se eu aumentar o preço do produto, qual que seria o meu cenário possível de vendas, qual seria o meu cenário possível de lucratividade, se eu aumentar a minha produção, qual será a minha necessidade de compra, né? O que vai acontecer com a minha necessidade de pessoal, né, para o processo produtivo. Então, esses bancos de dados conhecidos como Data Warehouse têm essa capacidade, essa possibilidade de criar toda essa sorte de consultas para o gestor empresarial. Todo esse conjunto de dados, né, todo esse conteúdo que é coletado e armazenado pela empresa, ele requer uma gestão adequada, né? Ou seja, o gestor empresarial ele precisa tomar os cuidados com a vida útil desses dados, dessas informações. Então, além da sua captura, armazenamento e distribuição, há também a preocupação do correto descarte desses dados, ou seja, quando que um determinado dado pode ser considerado um dado obsoleto, né? Um dado não mais necessário para a minha organização. O que eu vou fazer com esse dado? Né? Eu vou manter um arquivo, um salvamento histórico, eu vou simplesmente removê-lo, não há mais necessidade de eu manter essa informação nos meus bancos de dados. Então, existe a necessidade, né, de criar todo o processo, de definir o processo, né, de classificar esses dados, quais são a importância de cada um desses dados, em que atividades empresariais esses dados estão envolvidos, né, para cada departamento, os processos de negócio, quais são os direitos de acesso a esse dado, ou seja, quem pode efetivamente acessar determinado dado ou não, até onde eu posso divulgar determinada informação, né? Temos ainda questões ligadas à auditoria, né? Eu preciso, de tempos em tempos, me certificar de que esses dados, de fato, têm sido utilizados, né, pelas pessoas que têm, de fato, autorização para acessá-los, né? E também definir
por quanto tempo eu vou manter esses dados ali disponíveis, acessíveis com facilidade para os colaboradores da minha empresa, ou quando que eu vou arquivá-los em um banco de dados histórico, né, que não fica mais facilmente acessado, apesar de mantê-lo ali arquivado. Se em algum momento eu precisar daquela informação, basta eu recuperar, né, voltar este backup histórico para poder analisar essa informação que é um pouco mais antiga. Então, é também função do gestor empresarial definir todo esse conjunto de ações, né? Como que ocorrerá o gerenciamento de todo esse conteúdo informacional da organização. Caminhando já para o final da web aula de hoje, nós temos então como que seria o processo de planejamento da tecnologia da informação da organização. E isso é uma questão importante. Até alguns anos atrás, a tecnologia da informação ela era vista como uma área acessória, ou seja, a grande preocupação dela era que funcionasse, né? Ela teria um conjunto de sistemas, um conjunto de serviços que deveria estar disponível para os usuários, eles sempre que necessitassem da infraestrutura de TI ou dos recursos de TI, esses recursos então deveriam estar ali em plena condição de funcionar e de atender aos usuários. Hoje, né, de alguns anos para cá, há uma visão mais empreendedora. O departamento de tecnologia da informação ele deve ser modelado, ele deve ser desenhado conforme a necessidade da organização. Então, para se definir o planejamento estratégico de tecnologia da informação, é necessário primeiro conhecer na sua plenitude, né, conhecer completamente o plano de negócios da empresa, né? Qual é o planejamento estratégico empresarial, quais são as metas da organização, quais são os objetivos, qual que é a sua posição estratégica, o que ela espera, né? Como que a empresa pretende avançar no mercado, como que ela pretende se relacionar com seus clientes, como que ela pretende existir no mercado se relacionando com seus concorrentes, qual que é o seu diferencial. Então, a partir de todo esse conhecimento é que o planejamento estratégico de tecnologia da informação é definido. E ele vai, então, a partir da necessidade empresarial, definir quais são as áreas críticas da empresa, as áreas críticas do negócio. Essas áreas elas devem, então, receber uma atenção especial da tecnologia da informação. A tecnologia deve atuar da maneira mais presente possível, no sentido de facilitar essas áreas, né? Que essas áreas possam funcionar de tal maneira a atender realmente os objetivos empresariais, né? As metas definidas pelo planejamento estratégico. Outras áreas que o planejamento estratégico não definiu como tão importantes, né? Ou seja, são áreas secundárias, né? Áreas que precisam existir, mas que não fazem tanta diferença para a estratégia empresarial. Para essas áreas, o planejamento estratégico de tecnologia da informação também pode colocá-las no segundo plano, podendo até terceirizar esse tipo de serviço, né? Usar a infraestrutura de TI de terceiros para atender a essas necessidades. Então, o plano de TI, ele na verdade, ele é montado a partir do planejamento estratégico empresarial e ele é definido em função do desmembramento dessa estratégia, né? Então eu pego a estratégia, eu defino como que a TI pretende atender essa estratégia dentro de um prazo aí, de um plano médio, vamos dizer assim, né? Um prazo médio, né? E isso então vai me delinear um planejamento tático, né? Ou seja, quais são as ações, o que efetivamente vai acontecer dentro do departamento de tecnologia da informação para atender aos recursos, aos requisitos empresariais.
E eu sou o professor Elton, mais uma vez. Muito obrigado, né, por assistir, por acompanhar mais essa videoaula.